Olá, queridos irmãos e irmãs, diz Deus, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você entende esse versículo? Será que eu, sendo filho, estou pagando por pecados que os meus pais ou meus avós cometeram lá no passado? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você a uma análise profunda desse texto para uma compreensão correta daquilo que Deus está dizendo ali. Quero que você participe comigo. Vamos lá então para a minha lousa de explicações, analisar e crescer no conhecimento de Deus? Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: quando vemos escrito em Êxodo 25, Deus dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, não é uma indicação clara de que a maldição hereditária existe? Ou seja, os filhos acabam recebendo certa punição por conta dos pecados dos pais? Como podemos entender isso? Obrigado, irmãos, pelas perguntas que vocês têm enviado. Lembrando que você pode deixar dúvidas aqui nos comentários. Na medida do possível, eu leio e retiro algumas aqui para que virem vídeos aqui no nosso canal. Bom, o texto que o nosso leitor cita, Êxodo 25, é o seguinte: não as adorarás. Observe que aqui no contexto Deus está tratando a questão de adoração a ídolos, fazer imagens para a adoração. Então Deus diz, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, o trecho que mais causa confusão na mente dos leitores é: visito a iniquidade dos pais nos filhos. Esse trecho causa muita confusão e nós vamos compreendê-lo com profundidade. Bom, em uma leitura então superficial, talvez se tenha essa ideia de que Deus traria punições então aos filhos por causa de pecados que os seus pais cometeram. Ou seja, se um filho tem um pai maligno, um pai que faz o mal a Deus, não há o que ele fazer. Ele vai receber punição de Deus por causa dos pecados do seu pai. Gente, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. No entanto, essa não é uma ideia bíblica. Não é a ideia que o texto ensina e eu vou demonstrar isso para você. Mas eu preciso te dar um alerta importante. Eu tenho visto muitos irmãos aqui nos estudos que acabam saindo no meio do vídeo e aí deixam comentários a respeito de coisas que eu trato no vídeo, mas às vezes mais lá para o final, ok? Então é muito importante que antes de você deixar um comentário ou de você terminar o estudo, que você não deixe ele no meio. Vá até o final para que você tenha então a compreensão completa, combinado? Vamos lá então. O grande segredo para compreender esse texto é verificar o final dele. Então observe que no finalzinho Deus diz ali naquele verso: daqueles que me aborrecem. Observe que Deus coloca o peso de sua punição sobre os que o aborrecem. O que nós temos aqui? O que nós chamamos de uma condicional. Ou seja, existe uma condição para que a pessoa seja então punida da forma que Deus diz ali no versículo. Ela tem que aborrecer a Deus. Então veja, é evidente que se um pai, olha só, preste bem atenção, se um pai que aborrece ao Senhor tem um filho que ama ao Senhor e guarda os mandamentos de Deus, esse filho não será amaldiçoado por Deus, mas esse filho que está obediente a Deus, ele entrará na segunda parte do texto. Olha só, que vai declarar o seguinte para a gente, Êxodo 20, versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então observe que nós temos outra condicional aqui. Eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então se um pai é mau, mas tem um filho que é bênção, então o filho entra nessa segunda parte e receberá a bênção de Deus. No entanto, olha só, vamos então aprofundar mais o tema. Vamos olhar agora para uma situação contrária. Olha só, um pai que ama a Deus. Então vamos pensar num exemplo de um pai que ama muito a Deus, é um servo fervoroso e guarda os mandamentos de Deus, mas ele tem um filho que aborrece ao Senhor. Então vamos pensar nesse caso. Esse caso, então, desse filho, ele receberia uma bênção hereditária, mesmo o pai, sendo ali bom e ele sendo filho mau?
né? Esse filho vai receber uma bênção mesmo praticando mal? É evidente que não. Ele passa para o primeiro grupo, ou seja, daqueles que aborrecem ao Senhor. Bom, aqui nós trabalhamos um pouquinho do contexto da ideia, mas agora eu quero trazer para você um caso real da Bíblia, para a gente analisar juntos. Primeiro um caso do Antigo Testamento, depois um caso no Novo Testamento, para dar então mais embasamento ainda ao nosso estudo, ok? Mas antes eu quero fazer aqui uma pergunta para você. Você quer participar da nossa publicação de 1000 estudos aqui no canal? Estudos gratuitos como esse? Quer participar? Então, inscreva-se agora se você ainda não fez isso, ok? Senão você não vai receber as notificações desses estudos. Já estamos chegando próximo de 200. Inscreva-se agora, por favor. Clique aí no botãozinho de inscreva-se. Vai abrir ali uma caixinha, marque todas as notificações para ser avisado dos novos vídeos. Temos gravado aqui, segunda a sexta, sempre às 15 horas, um novo vídeo para você, tá bom? E claro, já está gostando do estudo? Deixa o seu like. O like é um agradecimento aqui ao professor. E eu gosto muito de receber esse feedback de vocês. E também, se não gostar, claro, pode dar também a mãozinha para baixo, tá bom? Queridos, vamos analisar então um texto aqui do Antigo Testamento, uma situação. Houve um tempo lá na terra de Israel que o povo compreendeu ou compreendia que existia essa coisa de filhos pagarem pelos pecados dos pais. Existia até mesmo um provérbio que é citado na Bíblia sobre essa questão. Observe comigo Ezequiel 18, versículo 2. Que tendes vós, né? Deus está falando aqui para o povo. Vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo, os pais, olha, preste bem atenção, os pais comeram uvas verdes, era o provérbio, e os dentes dos filhos que se embotaram. O que é embotaram? Sabe aquela sensação de comer banana verde, fruta verde que meio que amarra a nossa boca, assim, uma sensação estranha? É isso que significa embotaram. Qual que é o pensamento desse provérbio que eles falavam? Eles pensavam que os filhos, no caso eles, aquela geração que estava falando o provérbio, estavam recebendo punição de Deus por causa dos pecados dos seus pais lá no passado. Olha só, era aqui o conceito então de maldição hereditária. Não adiantava eles fazerem o bem, porque lá no passado os pais pecaram, então eles estavam sendo amaldiçoados por Deus. Esse era o pensamento desse provérbio que eles estavam falando. No entanto, o profeta Ezequiel, então, inspirado pelo Senhor, lança ao povo aqui 2 exemplos para demonstrar como esse tipo de pensamento estava errado diante do Senhor. Vamos analisar os 2 exemplos. Primeiro exemplo, um homem justo, ou seja, que faz aquilo que agrada a Deus, que segue aquilo que Deus designa, está lá em Ezequiel 18, de 5 a 9. Mas esse homem justo, ele tem um filho que é criminoso. Está lá em Ezequiel 18, de 10 a 13. Então, nesse primeiro exemplo, a questão que fica é o seguinte: sendo o pai desse filho criminoso uma bênção diante de Deus, então o filho, mesmo sendo criminoso, receberia de Deus bênçãos hereditárias? Observe o que diz o profeta aqui em Ezequiel 18, 13. Ele dá um monte de exemplos de coisas malignas que esse filho faz. Eu peguei esse trecho aqui, emprestar com usura, receber juros, e ele questiona, porventura viverá esse filho criminoso porque ele tem um pai bom? Não viverá. Todas estas abominações que ele fez, fará com que ele será morto. O seu sangue será sobre quem? Sobre ele. Então não importa que o pai tenha sido bênção, se o filho escolheu o caminho do mal, essa maldição do pecado cairá sobre o filho, ok? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo utilizado aqui pelo profeta Ezequiel é de um filho que vê as maldades do pai e resolve ser diferente, conforme está lá em Ezequiel 18, de 14 a 16. Bom, olha só, deveria então esse filho receber maldições porque o pai é mau, mesmo ele, esse filho, sendo bom? Então vamos ver o que Ezequiel conclui aqui no pensamento, Ezequiel 18, 17. Então ele diz o seguinte, dá um monte de exemplo aqui de coisas boas, desviar do pobre a mão, ou seja, não fazer mal ao pobre, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, diz o texto, o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai.
Então observe que ele está falando de um filho que está andando nos bons caminhos, mas tem um pai maligno. Esse filho não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Observe então que esse filho bom não recebe maldições por causa do comportamento do pai, mas recebe bênçãos por causa do seu próprio temor a Deus. Queridos, agora eu quero trazer um exemplo do Novo Testamento para você sobre isso. Mas antes de trazer esse exemplo do Novo Testamento, um recadinho rápido para você. Aqui na descrição do vídeo tem uma aula gratuita, no primeiro comentário do vídeo também, do nosso curso Conheça sua Bíblia de capa a capa de Gênesis e Apocalipse. As vagas estão abertas, então se você quer estudar comigo, começando de Gênesis, em videoaulas, pegando tudo que vai aparecendo ali, geografia, questões complexas, um monte de coisa que vai aparecendo no texto, assista a primeira aula, veja como é, as vagas estão abertas, vem estudar comigo, tirar dúvidas pelo WhatsApp, terei muita alegria em te conduzir nesse grande desafio. Bom, vamos ver então um exemplo aqui do Novo Testamento. Romanos 14:12, Paulo está fazendo uma conclusão aqui de um pensamento, e ele diz o seguinte: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que significa isso? O pecado é pessoal, cada um o cultiva em seu próprio coração e colhe os resultados do desagrado de Deus, quando está em pecado, em si mesmo. Isso não acontece porque o seu pai ou alguém antepassado pecou. Porém, é importante lembrar que consequências, observe bem essa palavra, consequências de um pecado de uma pessoa podem sim respingar em outra, mas aqui nós não temos uma maldição de Deus, maldição hereditária, nada disso, mas uma maldição que nós mesmos provocamos na vida do próximo quando agimos sem pensar nele, sem pensar no outro. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Uma mulher grávida, ela pode usar drogas, por exemplo, na gestação. E isso trará consequências para a criança que está sendo ali gestada no seu ventre. Mas essa criança não está sendo amaldiçoada por Deus de forma nenhuma. Não existe pecado nesse caso dessa criança. Ela está então recebendo consequências físicas, no caso, pela malignidade do coração da sua mãe. E Deus vai cobrar aqui da mãe e não da criança. O pecado Deus imputará à mãe e não à criança. É muito importante compreender isso. Então, isso nos leva a compreender em nosso coração que existe dentro da Bíblia a lei da semeadura. Então, nós devemos ter cuidado com as nossas ações, fazendo ações sempre abençoadoras para trazer consequências abençoadoras. Mas com relação a pecado, cada um responde pelo seu. Não existe você responder pelo pecado do seu pai, nem o seu pai responder pelo seu pecado. Não existe você pagar pelos pecados de seus antepassados, no sentido de punição pela iniquidade, ok? Espero que tenha gostado do estudo. Se ainda não se inscreveu, aproveite e faça isso agora. Vou deixar para vocês aqui uma playlist com os nossos melhores estudos. Clique, faça aí vários estudos para que você possa crescer cada vez mais. Tenho certeza aí que tem muitos que você ainda não viu aqui no canal. Então aproveite, clique e continue estudando a Bíblia para a honra e glória do nosso Deus. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.